ao Senhor. Hoje vamos fazer comentário da lição da Escola Bíblica Dominical de número 7. Sou o pastor Moisés e convido você a nos acompanhar neste comentário, nossa ênfase na teologia do texto, na mensagem e na aplicação. Esta aula visa ajudar os professores da escola dominical, da lição de adultos, a terem um subsídio para, assim, poderem no domingo comunicar o que Deus quer, o que Deus diz em sua palavra. O tema da lição diz: a Bíblia transforma as pessoas. O nosso texto áudio se encontra em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que diz: porque a palavra de Deus é viva, natureza da palavra, e eficaz, o propósito que ela alcança em relação à transformação. Depois ele vai mostrar como isso acontece, comparando com a metáfora da espada, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Já como introdução, devemos lembrar que o tema de Hebreus é a superioridade de Cristo. E no capítulo 4 ele vai fazer a ponte com o Antigo Testamento ligado à ideia de descanso. Aquela ideia de descanso ali não é o céu. Aquela ideia de descanso é a nova vida em Cristo. E ao lermos o texto completo da lição, nós vamos ter um panorama melhor, um mergulho dentro do contexto. A verdade prática diz: a palavra de Deus é viva e anula o conselho das trevas e nos torna humildes diante de Deus. Ele, na verdade, está mostrando, outra lição, 3 fatores que a palavra causa transformação, né? A primeira ênfase é o que ela é, sua natureza, e as 2 palavras-chave depois são o que ela causa em nós, causa em relação a nós. Acompanhe aí a leitura do texto de Hebreus. Eu quero ler comentando esse texto, que diz: procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Que exemplo de desobediência é esse? Ele está usando o Antigo Testamento, o exemplo daqueles que não entraram na terra, para mostrar que os cristãos ali agora, que estavam sofrendo perseguição, deveriam vigiar para não acontecer a mesma coisa. Que ele sempre enfoca, o autor dos Hebreus, que nós precisamos agora viver essa exortação, olhando para a história, para o que outros viveram, para que não aconteça com a gente. Ele faz um paralelo, os israelitas e nós, igreja. O que eles perderam devido à incredulidade e desobediência, e como nós devemos vigiar para que não aconteça. Por isso que o versículo 11 ele vai dizer: procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Os irmãos cristãos, aos hebreus, eles estavam sendo tentados a voltar para o judaísmo devido à perseguição, à pressão que estavam sofrendo, principalmente dos judaizantes. E aqui ele está mostrando que, na verdade, é um erro. E ele vai usar os próprios israelitas, que eles erraram, que eles cometeram de erro, e ele vai usar a palavra cair no exemplo de desobediência. Observe bem, ao citar o que não se deve fazer no versículo 11, ele vai mostrar no 12 o que a palavra faz em nós. Ele está usando 2 estruturas aqui. Não sigam o exemplo de quem não viveu a palavra, mas percebam o que ela pode causar em vocês, porque a palavra é viva. João capítulo 6, Jesus já havia dito que as minhas palavras são espírito e vida. A palavra é viva,
ela transmite vida. É a própria palavra do Deus vivo que nos traz vida. Essa vida é uma vida espiritual. Essa vida é a vida de João 10:10. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E ele vai dizer, e eficaz, isso quer dizer, ela cumpre o papel específico que Deus coloca. Ela chega ao objetivo. Mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até a divisão da alma do espírito, juntas e medulas. E apta para discernir os pensamentos e as mais profundas intenções do coração. Há uma aplicação aqui nesse texto. E a aplicação é essa. A palavra de Deus revela o que pensamos e revela o estado em que estamos. O que aconteceu com você que está me ouvindo aí? Você foi ler a Bíblia e de repente você percebeu que aquele texto estava sendo aplicado diretamente ao que você estava sentindo, pensando, vivendo, fazendo ou planejando fazer. A Bíblia tem esse papel. No 13 ele vai mostrar que é um papel revelativo, revelador. É um papel transformador, mas antes é um papel de mostrar, de revelar. Todos nós experimentamos isso. Às vezes uma pessoa está ali embaixo vendo o pregador falando e ela tem a sensação tão real de que é para ela, que ela até desconfia que alguém possa ter falado para o pregador da vida dela. Será que foi o dirigente, o pastor? Mas não é. É porque a palavra viva de Deus, ela fala nos nossos corações. Ela ultrapassa as nossas barreiras de autoproteção orgulhosa ou até mesmo as nossas fugas interiores. Nós queremos esconder aquilo que nós somos ou fazemos, que nós sabemos que muitas vezes está errado, e a Bíblia tem essa capacidade. Ela transforma quem nós somos, ela revela e transforma quem nós somos naquilo que Deus quer. E ele vai pular para outro texto que tem como localização 2 Coríntios 2, dos 10, versículo 4 até ao 6. A primeira pergunta hermenêutica, né, a primeira base hermenêutica aqui que nós devemos ter esse texto é: qual é o tema central desse texto? A ideia principal desse texto é: estamos em batalhas e precisamos usar as armas que Deus nos disponibilizou. No versículo de número 4, ele vai falar sobre a batalha, já falando das armas. E ao referir-se que as armas da nossa milícia não são carnais, ele já está fazendo uma ponte aqui com Efésios 6. Inclusive o autor da lição sabe disso, nós chamamos de correlação. Onde em outra parte da Bíblia há um texto que explica esse texto. E já existe um texto lá que diz que nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados, potestades e ordens espirituais da maldade nos lugares celestiais. Vejam as palavras-chave aí. Armas, milícia. Ele começa com uma negação, não são carnais, mas ele vai mostrar a natureza delas. Elas são poderosas em quem? Em Deus. Qual é o propósito? Destruição das fortalezas. E no 5 ele vai dizer que fortalezas são essas. Tenta imaginar uma cidade, e você vê balas ricocheteando para todo lado, bala indo, bala vindo. Que balas são essas? São os pensamentos e padrões de pensamentos contrários a Deus, que tentam entrar na sua mente. Tentem ver essas fortalezas muitas vezes como